Minha sogra afirmou recentemente, com a maior seriedade do mundo: minha casa de praia avaliada em 25 milhões de reais pertence a mim. Eu sou Renata Medeiros e, depois de ter sido rotulada como interesseira pela família do Marcos por 15 anos, finalmente realizei meu sonho. Um lar só meu em Búzios. Na primeira noite lá, o telefone tocou pontualmente às 8 da noite. A voz da Helena pingava arrogância e certeza. Nós vamos nos mudar amanhã. O Marcos disse que estava tudo bem. Se não servir para você, procure outra coisa. Minhas mãos tremiam, mas minha voz permaneceu calma. Depois de todos os anos em que me desgastei, tanto profissionalmente quanto na vida pessoal, e apesar de ter sido tratada como garçonete em cada reunião familiar, eu senti algo mudar. Agora chegava. Se vocês estão vendo isso, já se inscrevam no canal e escrevam nos comentários de onde estão assistindo, porque agora vou contar como transformei a mania de grandeza dela na sua maior humilhação. O dia 3 de outubro se tornou meu dia pessoal de libertação. Após 15 anos de semanas intermináveis, de 80 horas na Tecnonova Indústrias, entreguei minha carta de demissão. Os olhares na sala de reuniões, quando perceberam o pacote de rescisão que teriam que pagar, 12 milhões de reais em bônus acumulados mais opções de ações adicionais no valor de cerca de 5 milhões, quase tornaram os anos de desprezo suportáveis. Tem certeza, Renata? Perguntou o diretor financeiro nervoso, percebendo de repente o que estavam perdendo. Sua estratégia digital nos economizou 200 milhões só no último trimestre. Sorri educadamente. Depois de 15 anos dessas semanas insanas, eu merecia isso. O que não disse a eles, e a mais ninguém, foi o que viria a seguir. Eu já havia assinado um contrato de consultoria de 18 meses com uma empresa da lista das melhores e maiores. Valor: 45 milhões de reais. Vitória Salles, CEO da Meridiano Global e minha mentora há anos, queria me contratar há muito tempo. Assim que soube que eu deixaria a Tecnonova, ela apresentou uma oferta que refletia meu verdadeiro valor. A ironia não me escapou. Por anos, minha sogra Helena anunciava em cada almoço de família: eu sou apenas uma secretária que finge ser importante. E que as verdadeiras mulheres da família Medeiros não precisavam trabalhar. Ela me fazia servir os canapés, me apresentava às amigas dela como a esposa do Marcos, com o empreguinho no centro. Enquanto nos bastidores, eu salvava estruturas de multinacionais e liderava projetos que valiam mais do que todo o patrimônio imobiliário dela. Mas eu já tinha entendido há muito tempo. Qualquer defesa batia nela e voltava. O Marcos sempre se mantinha leal à mãe, nunca a mim. Eu nem imaginava que isso mudaria quando deixei o prédio da Tecnonova para sempre, e meu gerente do banco já preparava a transferência para o meu recomeço. A casa em Búzios me tirou o fôlego. 4 suítes, janelas do chão ao teto com vista para o Atlântico, acesso direto a uma praia privativa. Cada nascer do sol parecia um presente. 25 milhões de reais. A maior investimento da minha vida, mas eu paguei à vista, através da minha nova empresa, a Medeiros Consultoria Liteta. Parabéns, senhora Medeiros, disse meu advogado imobiliário, Davi Moreira, no dia 10 de outubro na assinatura. A escritura está oficialmente sob sua liteta. As regras de ocupação são claras. Apenas proprietários registrados e convidados expressamente podem morar aqui. Qualquer outro uso é criminalmente relevante. Perfeito, disse eu, assinando com a caneta tinteiro que Vitória tinha me dado. Eu queria tudo absolutamente blindado. E a estrutura da Litá servia não apenas para benefícios fiscais, mas para minha proteção. Helena sempre considerou os bens do Marcos como patrimônio familiar comunitário. Eu queria limites que nem ela pudesse ignorar. O contrato social deixava claro: 100% da propriedade era minha, sem possíveis reivindicações do cônjuge sob a lei brasileira. O Marcos não sabia de nada. De qualquer forma, levávamos vidas cada vez mais separadas. Ele, sempre disponível para a mãe, eu, ocupada construindo uma fortuna que ele mal percebia. Ele só sabia que eu tinha pedido demissão e assumiu que eu logo aceitaria algum empreguinho, como a mãe dele sempre dizia com deboche. O vendedor, um executivo de tecnologia a caminho de Singapura, havia instalado um sistema de segurança de última geração. Fechaduras biométricas, câmeras em cada acesso. Privacidade máxima, garantiu ele.
É exatamente por isso que eu quis a casa, e é por isso que a senhora vai gostar. Quando fiquei na varanda na minha primeira noite, vendo o sol desaparecer no mar, senti algo que não sentia há 15 anos: paz. No dia seguinte, os móveis seriam entregues. Eu não fazia ideia de que Helena já estava planejando seu ataque. A humilhação começara muito antes. Na nossa festa de casamento, ela levantou a taça e anunciou diante de todos os convidados: "Bem-vinda à família Medeiros. Espero que saiba que as verdadeiras mulheres Medeiros não precisam trabalhar. Nós possuímos propriedades, não escritórios." Esse foi o tom que marcou cada encontro por 15 anos. Para a família do Marcos, eu sempre fui a forasteira que não queria simplesmente viver do suposto sucesso dele. Ninguém mencionava que a imobiliária dele mal gerava lucros na maior parte do tempo, enquanto meu salário e meus bônus financiavam toda a nossa vida. O Natal de 2019 foi especialmente cruel. Helena convidou 40 convidados e me colocou na cozinha. "Você é tão boa em receber ordens. Afinal, faz isso no trabalho todos os dias." Enquanto ela bebia champanhe com as amigas na sala de estar, eu servia salgadinhos e enchia taças. O Marcos me encontrou chorando na despensa. "Deixa pra lá, amor. É mais fácil assim", disse ele. O roteiro nunca mudava. "A esposa do Marcos, aquela que insiste em trabalhar", diziam, e suas amigas do clube trocavam olhares significativos. Ela marcava festas de família regularmente, exatamente quando eu tinha apresentações importantes. Em um baile beneficente, ela chegou a contar para a esposa do meu chefe que eu só fingia ter uma carreira até que Marcos e eu finalmente tivéssemos filhos, o que Helena nem sonhava. Vitória Salles acompanhava minha trajetória profissional muito de perto, e cada vez que Helena me diminuía publicamente, Vitória me oferecia projetos maiores, contratos melhores e muito mais visibilidade. O contrato de consultoria com a empresa gigante que eu tinha acabado de assinar continha até uma cláusula exigindo que meu nome fosse citado em todos os comunicados oficiais como consultora estratégica líder. Era a forma de Vitória garantir que meu valor não pudesse mais ser varrido para debaixo do tapete. "Sua sogra é tola", disse Vitória em um almoço no mês passado. "A perda dela é um ganho para todo o mundo corporativo. Mas saber o próprio valor e exigi-lo publicamente são duas coisas completamente diferentes. Até agora, eu sempre tinha escolhido a paz em vez do confronto. Isso estava prestes a mudar." No dia 15 de setembro, recebi um e-mail confidencial de Vitória com o assunto: aprovação do Conselho. "Renata, o Conselho aceitou nossa oferta por unanimidade. 45 milhões de reais por 18 meses de consultoria estratégica exclusiva, mais bônus de desempenho de até 10 milhões. Seu modelo de transformação será implementado em todas as subsidiárias da Meridiano Global. Início do contrato, 1º de novembro. Isso faz de você a consultora mais bem paga da história da nossa empresa. Seu conhecimento vale cada centavo." Tive que ler a mensagem 3 vezes antes de realmente compreender. Não era apenas validação, era reparação. O contrato estipulava que eu seria apresentada como especialista estratégica líder em grandes eventos corporativos e seria publicamente reconhecida por todas as implementações. Chega de trabalhar nas sombras. O escopo era enorme. Reestruturação de um grupo com 10 mil funcionários em 5 países. Minha metodologia, subestimada por 15 anos, finalmente se tornaria visível. Além disso, eu teria uma equipe própria de analistas com 40 pessoas e um fundo de implementação de 7 dígitos. Vitória adicionou uma nota pessoal. Vi como Helena Medeiros a menosprezou em 3 eventos beneficentes. Quando anunciarmos essa parceria, toda a economia saberá o valor que você realmente tem. O baile de gala da Associação Imobiliária do Rio de Janeiro em 20 de outubro seria o cenário perfeito para isso. Eu sou a palestrante principal. Salvei o e-mail em 3 lugares e o encaminhei imediatamente para meu advogado. Não era apenas pelo dinheiro, era sobre finalmente ser vista. Cada vez que Helena me chamava de interesseira ou Marcos ficava calado enquanto ela me insultava, eu transformava essa dor em algo que não poderia mais ser ignorado. A melhor parte, o contrato já era legalmente vinculativo e irrevogável. Nem Helena nem Marcos poderiam mudar nada. Em 11 de outubro, contratei a empresa Luxo e Mudanças para minha mudança.
Precisamos de discrição absoluta, disse eu. Sem postagens, sem agendamentos públicos. Claro, senhora Medeiros. Atendemos clientes famosos regularmente. Sua privacidade está garantida. Por 3 dias, escolhi cuidadosamente o que levaria para Búzios. Meu escritório era a prioridade máxima. Uma mesa feita sob medida com vista para o mar, 3 monitores para análise de mercado e um servidor seguro para os dados confidenciais da Meridiano. Aquela casa de praia não era apenas um local de moradia. Era meu centro de comando para um contrato de 45 milhões de reais. A suíte principal seria meu refúgio. Escolhi a roupa de cama pessoalmente. Algodão egípcio em tons de azul e branco. Nada da casa antiga que eu dividia com o Marcos. No closet, minha nova guarda-roupa encontraria espaço selecionada para reuniões de CEO e futuras apresentações para conselhos de administração. Eu não me esconderia mais atrás da estética de esposa adequada, prescrita por Helena. Bloqueei 2 semanas de silêncio total antes do início do contrato com a Meridiano. 14 dias de caminhadas na praia, leitura sem interrupções. Tempo para lembrar quem eu era antes de me manterem sistematicamente pequena por 15 anos. Agenda bloqueada, celular no modo não perturbe, localização invisível para todos. Pela primeira vez em 10 anos, escrevi no meu diário: sinto-me livre. O Marcos nem tinha notado que eu estive fora por 3 dias, visitando casas e assinando contratos. Ele estava com a mãe, ajudando-a com o mapa de assentos para um baile de caridade. Eu já tinha parado de avisar onde estava há muito tempo. Ele nunca ouvia mesmo. Os mudanceiros estavam agendados para o dia 12 de outubro, ao nascer do sol. Ao pôr do sol, eu já estaria na minha nova casa, pronta para minha nova vida. Eu contaria ao Marcos em algum momento quando estivesse pronta, nos meus termos. Eu deveria saber que Helena descobriria antes. Helena sempre foi invasiva, mas subestimei sua persistência. Enquanto eu escolhia móveis para Búzios no dia 11 de outubro, ela estava no escritório do Marcos, abrindo os e-mails dele. Primeiro, ela descobriu a notificação bancária. Uma transferência da nossa conta conjunta para a minha parte proporcional que eu havia transferido com segurança jurídica. A partir daí, ela encontrou a confirmação da compra do imóvel, que o banco havia encaminhado acidentalmente para o Marcos. Tenho meus meios de descobrir tudo. Ela sempre proclamava orgulhosa nas festas de família, e dessa vez ela confirmou. Ela ligou para o corretor de imóveis e se passou por mim. Aqui fala Renata Medeiros. Preciso do novo endereço para a documentação do seguro. A jovem assistente, que não sabia de nada, deu a ela o endereço completo em Búzios e até mencionou a data de mudança em 12 de outubro. Armada com essas informações, Helena fez o que sabia fazer de melhor. Ela teceu sua própria versão da realidade. Ligou para sua filha Sara, sua irmã Margarida, 3 primas e várias amigas do clube. Naquela mesma noite, a história estava definida. O Marcos havia comprado uma casa de praia para a mãe como presente de Natal antecipado, e a ingrata da Renata agora queria tirar isso dele. Você acredita na audácia dela? Contava Helena para quem quisesse ouvir. Depois de tudo o que nossa família fez por ela, ela tenta roubar minha casa. A casa que o Marcos comprou para mim. Ela até publicou um post em seu grupo privado do Facebook. Tão abençoada, meu filho maravilhoso me surpreendeu com uma casa de praia em Búzios. Algumas pessoas, não vou citar nomes, mas todos sabemos quem é, estão tentando causar drama, mas a família sempre vence. 40 curtidas e 17 comentários de parabéns depois, a versão da Helena já estava estabelecida. Na cabeça dela, a casa já pertencia a ela há muito tempo. O Marcos, como tantas vezes sem noção, ainda estava no escritório e não sabia que sua mãe acabara de preparar uma explosão. A ligação veio às 20 do dia 12 de outubro, minha primeira noite no paraíso. Eu estava no terraço, observando o luar nas ondas, quando meu telefone rasgou o silêncio. Renata, começou Helena, com aquela mistura de veneno doce e autoridade natural. Só queria te avisar que vamos nos mudar amanhã. O Marcos disse que está tudo bem. Senti um frio repentino. Como é? A casa de Búzios, disse ela. Não finja. Eu sei que o Marcos comprou. Ele já concordou que eu fico com a suíte master. Minha decoradora chega às 9 horas. Ao fundo, ouvi a voz do Marcos, baixa, hesitante. Mãe, eu não... Fica quieto, Marcos.
Eu resolvo isso, ela vociferou. Então, ela sibilou no telefone. Se não servir para você, procure outra coisa. Isso agora é uma propriedade Medeiros. Comporte-se de acordo. Minhas mãos tremiam, mas 15 anos de negociações em conselhos de administração me ensinaram a manter a calma externa. Entendo, disse eu secamente. Ótimo. E garanta que tudo esteja arrumado. Convidei o comitê de caridade para almoçar amanhã, para que vejam minha casa nova. Não envergonhe a família. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei parada como uma estátua, o mar à minha frente. O telefone na mão. A raiva que engoli por 15 anos borbulhava perigosamente perto da superfície. Mas então outra coisa assumiu o controle. Uma determinação gélida e cristalina. Abri meu laptop e acessei os documentos de propriedade, os documentos da liquidar e as cláusulas de ocupação. Então, disquei o número do meu advogado. Davi, aqui é a Renata. Preciso de uma ordem de restrição imediatamente e avise a empresa de segurança. Quero seguranças na propriedade a partir das 6 da manhã. Possível invasão de domicílio a caminho. Entendido, mas Renata... Sorri pela primeira vez desde a ligação. Vou preparar algo especial para a chegada dela. Desta vez, Helena tinha se superado e se superestimado. Fiquei sentada no terraço até meia-noite. O oceano era a única testemunha da minha raiva reprimida por anos, que agora se libertava. Cada humilhação, cada rebaixamento, cada silêncio do Marcos, quando eu precisava de proteção. Tudo ficou repentinamente cristalino. Aqui eu traço o limite, disse em voz alta para a escuridão. Meu celular vibrou. Mensagens da rede da Helena. Sara. Mãe disse que você está sendo difícil de novo por causa da casa. Margarida. Apenas dê o que ela quer. Você sabe como ela é. Até o Marcos escreveu fracamente. Podemos conversar sobre isso amanhã? Não, sem mais conversas, sem mais compromissos. Eu nunca mais seria o capacho da família. Liguei para o Davi novamente. Preciso de mais do que uma carta de cessar e desistir. Por favor, reúna todos os documentos, a estrutura da LIDA, as cláusulas de ocupação, a prova de propriedade, e preciso de uma informação. Se alguém usar uma casa que não lhe pertence como garantia para um empréstimo, que tipo de fraude é essa? Crime federal, possivelmente estelionato e fraude bancária se houver comunicação eletrônica. Por que pergunta? Disse ele calmamente, e consiga as gravações de segurança desta noite. Quero as ameaças da Helena documentadas. Já está em andamento. Os arquivos serão carregados no nosso servidor seguro. Logo após desligar, eu vi uma notificação do meu banco, atividade em comum, solicitação de avaliação de garantia de um imóvel, meu endereço em Búzios. Helena não tinha apenas afirmado que se mudaria. Ela já havia tentado dar minha casa como garantia de empréstimo. Horário: 16 horas. 4 horas antes de me ligar. Cansei de ser a vítima. Sussurrei para o mar. Amanhã, Helena chegaria esperando obediência. Em vez disso, ela experimentaria algo que nunca viu em todos os seus anos. Uma mulher sombra Medeiros, que revidava com fatos, com a lei e com 15 anos de força acumulada. Se você já foi tratado com desrespeito pela sua própria família, clique em gostei e me diga. O que você faria se a família do seu cônjuge tentasse roubar a casa dos seus sonhos? Escrevam nos comentários. E se quiserem ouvir como destruir legalmente as reivindicações dela, na frente de convidados num baile beneficente, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Na manhã seguinte, às 7 horas, Davi estava na minha porta com uma pasta cheia de munição. A lei é clara, senhora Medeiros, disse ele, espalhando os documentos na mesa de jantar. Sua Liteda é a única proprietária. Sua senhora pode determinar os moradores. A escritura era uma obra de arte em clareza. Medeiros Consultoria Liliteda. 100% de propriedade de Renata Medeiros. Sem direitos matrimoniais, sem comunhão de bens, sem nenhuma margem para dúvidas. Mostrei a ele a notificação do banco. E quanto a esse pedido de crédito? O olhar dele endureceu. Se Helena se passou pela proprietária ou como parte autorizada, isso é fraude. E se ela falsificou assinaturas? Ele pegou o telefone imediatamente. Vou ligar para um colega especializado em crimes financeiros. Enquanto Davi telefonava, verifiquei as medidas de segurança. A empresa de segurança já havia posicionado 2 guardas no portão com instruções claras. Ninguém entra na propriedade sem meu consentimento por escrito.
As fechaduras biométricas significavam que Helena não conseguiria entrar na casa mesmo, se passasse pelo portão de alguma forma. Renata, disse Davi, voltando com uma expressão séria. Meu colega fez uma verificação rápida. Helena entrou ontem com um pedido de linha de crédito de 2,5 milhões de reais, usando este endereço. O pedido está sendo analisado, mas ela assinou documentos onde se declara proprietária. Isso é impossível. A escritura está no nome da minha liteda. Ela pode ter falsificado sua assinatura ou alegado agir em seu nome. Ambos são crimes federais. O banco precisa ser informado imediatamente. Uma calma estranha tomou conta de mim. Helena tinha acabado de colocar a arma mais potente na minha mão. Documente tudo, disse eu ao Davi. Crie um dossiê completo com cada pedaço de prova e, por favor, descubra quando é o baile da Associação Imobiliária do Rio de Janeiro. Dia 20 de outubro. Para quê? Porque é lá que tudo vai acabar publicamente. Definitivamente. Helena queria tomar minha casa à força. Em vez disso, ela me deu a oportunidade de destruir a única coisa que realmente importava para ela, a reputação dela. A ligação do banco chegou às 10 horas, exatamente no momento em que a Mercedes de Helena parava na frente do meu portão. Senhora Medeiros, aqui fala Jaime Cunha, do Departamento de Prevenção a Fraudes. Precisamos verificar um empréstimo de 2,5 milhões, onde seu imóvel em Búzios foi dado como garantia. Eu nunca solicitei um empréstimo, disse eu, enquanto via no monitor de segurança Helena discutindo com meus seguranças. Senhora, recebemos ontem uma solicitação da nossa agência no Leblon. A assinatura? Bem, nossa análise indica falsificação. A requerente afirmou ser a proprietária. Por favor, me envie tudo agora. Meu advogado, Davi Moreira, precisa ver isso. Passei os contatos do Davi e disse: Senhor Cunha, a pessoa que fez esse pedido está agora mesmo no meu portão tentando entrar. Senhora, falsificar documentos de crédito é crime federal. Somos obrigados a relatar isso à Polícia Federal. No monitor, vi Helena agora gritando e abanando papéis. Atrás dela esperava um caminhão de mudanças, acompanhado por 3 mulheres do seu comitê de caridade. O celular do Davi vibrou. Ele abriu o e-mail do banco. Ambos olhamos fixamente para as provas. Helena tinha assinado 5 documentos com meu nome e declarado ser a única proprietária. As imagens de segurança do banco anexadas mostravam claramente ela sentada no guichê, caneta na mão. Isso é incrivelmente estúpido, murmurou Davi. Ela fez isso no meio de um banco, sob câmeras com testemunhas. Ela criou um rastro de papel completo. Ela achava que as regras não se aplicavam a ela. Respondi, vendo Helena chamar a polícia para os meus seguranças. Ela conseguiu o que queria a vida toda através de intimidação e manipulação, mas desta vez não. Isso aqui é estelionato, falsificação ideológica e tentativa de furto qualificado. Ela enfrentará acusações federais. Às 11 horas, um verdadeiro espetáculo tinha se formado no meu portão. Helena tinha chegado com um caminhão de mudanças carregado, 3 assistentes, sua decoradora e 4 membros do comitê. Todos esperavam um grande tour pela nova casa de praia. Vou ligar para o meu advogado? Isso é assédio! Berrava Helena para o segurança, que permanecia inabalável. Senhora, isso é propriedade privada. Sem autorização por escrito da proprietária, a senhora não pode entrar. Eu sou a proprietária. Meu filho comprou esta casa para mim. Eu via tudo do meu escritório, gravado ao vivo. Helena tentou de tudo. Alegou que tinha as chaves. Não tinha. Disse que tinha deixado objetos pessoais na casa. Impossível. Ela quis até pular a cerca, até que o segurança a alertou que isso seria documentado como invasão. As senhoras do comitê de caridade começaram a parecer nervosas. Patrícia Albuquerque, a presidente, se aproximou de Helena. Talvez haja um mal-entendido. O único mal-entendido, sibilou Helena, é o delírio da minha nora. Ela acha que tem alguma voz quando se trata de uma propriedade Medeiros. Então ela cometeu seu maior erro. Diante das câmeras, ela tirou um pé de cabra do caminhão de mudanças e foi até a fechadura do portão. O segurança ligou imediatamente para a emergência. Temos uma tentativa de arrombamento. O rosto de Helena ficou branco como cal quando ouviu as sirenes. O motorista do caminhão de mudanças, aparentemente o mais esperto do grupo, deu ré imediatamente. O comitê se dispersou em todas as direções. Senhora Medeiros,
disse o segurança com calma. Recomendo que se afaste do portão antes que a polícia chegue. Mas Helena, cega por seu senso de direito, continuou martelando a fechadura. Esta é minha casa! Meu filho comprou para mim! Quando a polícia chegou, a fechadura já estava danificada. Enquanto os policiais colhiam seu depoimento, Helena arruinava sua imagem online simultaneamente. Sua postagem no Facebook às 11h47 dizia: Inacreditável! Estou na frente da minha nova casa de praia em Búzios e minha nora ingrata me trancou do lado de fora. O Marcos comprou para mim e ela está tentando roubar. A polícia está aqui. Por favor, compartilhem essa injustiça. Em 1 hora, ela marcou mais de 200 pessoas da alta sociedade carioca. Primeiro vieram comentários de apoio, depois a virada. Patrícia Albuquerque escreveu: Helena, a polícia acabou de confirmar que você não é a proprietária. Isso é constrangedor. Indiferente, Helena abriu uma live no Instagram. Estou aqui na casa de praia, que na verdade pertence à família Medeiros, e vocês não vão acreditar no que está acontecendo. Ela transmitiu por 12 minutos inteiros, mostrou a polícia, os seguranças e sua tentativa fracassada de entrar no terreno, afirmando ininterruptamente ser a proprietária legítima. Então ela fez o anúncio que selaria sua ruína definitiva. Não se preocupem todos. No baile da Associação Imobiliária na próxima semana, onde sou patrocinadora Ouro, vou revelar a verdade sobre esta propriedade e as maquinações da minha nora ingrata publicamente. Todo mundo que importa estará lá. Ela tinha ligado até para a revista Vida Costeira. Tenho que adiar a sessão de fotos para a matéria de capa sobre a casa de praia Medeiros. É só um pequeno atraso, mas remarcamos para depois do baile. O editor-chefe, irritado, respondeu publicamente no Twitter. Não temos nenhum registro de uma matéria sobre a casa de praia Medeiros. Nossa edição de outubro mostra a impressionante propriedade de Renata Medeiros em Búzios. As fotos acontecerão conforme o planejado. A narrativa dela começou a desmoronar publicamente, mas ela se agarrava a isso desesperadamente. Esperem só até verem nossa nova propriedade. Continuava escrevendo, mesmo enquanto a polícia a escoltava para longe do terreno. Ela não imaginava que tinha acabado de anunciar sua própria execução social e corporativa. Davi abriu os detalhes do baile imobiliário no laptop. 20 de outubro, faltavam 8 dias. Copacabana Palace, traje de gala. 800 convidados. Transmissão ao vivo. Helena Medeiros, patrocinadora Ouro por R$250 mil. O lugar onde carreiras são feitas ou destruídas, murmurei. Uma frase que a própria Helena tinha usado no ano anterior. A lista de convidados parecia um quem é quem do Brasil. CEOs de tecnologia, magnatas imobiliários, políticos e, em primeiro lugar, Vitória Salles, CEO da Meridiano Global, palestrante principal. Isso é ideal, disse Davi. Helena acabou de anunciar que revelará a verdade no baile. Ela construiu seu próprio palco para seu desmonte. Liguei para a Vitória. Viu o colapso da Helena nas redes sociais? Quem não viu, Renata? Eu já planejava apresentar seu contrato de consultoria durante meu discurso. Quer que eu destaque algum detalhe específico? Tenho uma ideia melhor. Pode garantir que eu me sente na mesa de honra? Já está feito e levarei 3 membros do conselho comigo. Eles podem confirmar seu contrato, se necessário. O tema do baile era, ironicamente, integridade no setor imobiliário, construindo confiança em mercados modernos. Helena seria homenageada oficialmente como patrocinadora Ouro e teria 3 minutos de discurso sobre suas contribuições. Abri o documento de patrocínio. Patrocinadores Ouro estavam sujeitos a uma cláusula moral. Qualquer forma de atividade criminosa ou fraude poderia levar à revogação imediata do status de patrocinador e ao banimento vitalício de todos os eventos. Davi, prepare o dossiê completo de investigação sobre a fraude bancária para o dia 20 de outubro. Até lá, o relatório preliminar da polícia já terá chegado. Perfeito, disse ele. Helena quer revelar a verdade no baile, disse eu sorrindo. Então vamos garantir que ela tenha exatamente isso. Nos 3 dias seguintes, cada componente estratégico se encaixou. Vitória convocou uma reunião extraordinária do conselho. Preciso de 3 de vocês no baile no Rio para confirmar os detalhes do contrato da Renata, caso surjam perguntas. Todos os 3, incluindo o CFO de uma empresa top 100,
aceitaram imediatamente. Renata merece reconhecimento pelo seu verdadeiro valor, disse Vitória. Não estamos apresentando apenas uma consultora. Estamos apresentando a arquiteta da próxima década da Meridiano. Jaime Cunha, do banco, enviou uma declaração oficial juramentada. Confirmamos uma tentativa de fraude de mais de R$ 2 milhões usando a propriedade na Estrada da Joatinga, Búzios. A proprietária legítima, Renata Medeiros, via Medeiros Consultoria Litetida, não participou da solicitação. As provas foram enviadas às autoridades federais. Meu corretor de imóveis, horrorizado por Helena ter se passado por mim, fez sua própria declaração juramentada. Helena Medeiros não tem qualquer direito de propriedade sobre este imóvel. Ela obteve o endereço enganando minha equipe. Até os parceiros de negócios do Marcos contataram o Davi. Ouvimos sobre o comportamento da Helena. Se precisarem de testemunhas sobre a integridade profissional da Renata, em contraste com as falsificações da Helena, estamos à disposição. O apoio mais surpreendente veio de Patrícia Albuquerque, presidente do próprio Comitê de Caridade da Helena. Renata, vi por anos como a Helena te humilhou. Tenho gravações de 3 reuniões onde ela apresentou doações, que você fez anonimamente, como sendo dela. Você precisa disso. Mande tudo para o Davi, disse eu. Até o dia 17 de outubro, eu tinha 15 declarações juramentadas, 3 horas de provas gravadas e um número de processo oficial por fraude federal. Helena, enquanto isso, continuava postando sobre sua suposta casa de praia e a verdade que revelaria no baile. Marcos finalmente escreveu: "Mamãe está surtando, ela não me ouve." Não respondi. Ele teve anos para pará-la. Esse tempo acabou. O dia 20 de outubro chegou com o clima perfeito do Rio de Janeiro. O salão de baile do Copacabana Palace brilhava em cristal e ouro. Helena apareceu às 18 em um vestido Oscar de la Renta de R$ 160 mil e fez sala na entrada. O nome Medeiros significa excelência no mundo imobiliário, ouvi ela dizer a investidores. Esperem até ouvirem sobre nossa mais nova propriedade em Búzios esta noite. Cheguei às 8h45, num vestido Armani preto simples, que Vitória tinha escolhido para mim. Poder discreto, ela disse. Deixe a Helena ser o pavão. Quando Helena me viu, o rosto dela se contorceu. O que ela está fazendo aqui? Ah, Helena, disse eu calmamente, passando por ela em direção à mesa de honra. Você não sabia que sou a convidada de honra da palestrante principal? Marcos estava ao lado dela, pálido e rígido. Ele sabia que algo estava errado, mas ainda não tinha montado o quebra-cabeça. Helena agarrou o braço dele. Isso é uma armadilha. Ela está tentando envergonhar a família. Mãe, talvez devêssemos... Não, sou patrocinadora Ouro. Esta noite é minha. O salão encheu rapidamente. 800 das personalidades mais influentes do Brasil. Mais uma audiência via transmissão ao vivo, que mais tarde atingiu mais de 500 mil espectadores. Helena tinha garantido que todos soubessem de sua suposta nova casa de praia. Ela até mostrou fotos que tinha salvado do anúncio imobiliário. Às 19h30, a cerimônia começou. O presidente da associação subiu ao palco. Esta noite, celebramos a integridade no setor imobiliário. Vamos começar homenageando nossos patrocinadores Ouro, cujas contribuições generosas tornam nosso trabalho possível. Helena se endireitou na cadeira, ajeitando o colar de diamantes. Ela não imaginava que 3 agentes da Polícia Federal acompanhavam a transmissão para ver se ela repetiria suas alegações fraudulentas publicamente. Vitória Salles captou meu olhar do outro lado do salão e assentiu levemente. O show começou. Por favor, deem as boas-vindas à nossa patrocinadora Ouro, Helena Medeiros. Helena caminhou para o palco como se fosse a dona do lugar. Sob aplausos, o nome dela apareceu em letras douradas nos imensos telões de LED. Ela pegou o microfone com elegância ensaiada. Muito obrigada por esta grande honra. O nome Medeiros representa excelência no mundo imobiliário. Ela fez uma pausa. Por 40 anos, meu falecido marido construiu um império e agora continuamos esse legado através de aquisições estratégicas. Ela se virou para o telão, onde apareceram imagens de várias propriedades, incluindo nossa suposta nova mansão em Búzios.
Isso representa tudo o que a família Medeiros defende. A plateia murmurou em aprovação. Alguns tiraram fotos. Gostaria de convidar todos os presentes pessoalmente para a festa de inauguração no próximo mês, continuou Helena, com a voz melosa fingindo generosidade. Porque imóveis não são apenas prédios. Trata-se de comunidade, família e de saber o seu lugar no mundo. A última frase foi claramente para mim. Permaneci completamente calma na mesa de honra. Algumas pessoas, Helena olhou diretamente para mim, acham que podem comprar sua entrada no nosso mundo. Mas a verdadeira classe é herdada, não comprada. Marcos se mexeu desconfortável na cadeira. Até ele sentiu o veneno nas palavras da mãe. O presidente voltou ao microfone. Muito obrigado, senhora Medeiros. E agora convido nossa palestrante principal ao palco. Vitória Salles, CEO da Meridiano Global. Vitória passou por Helena, que ainda se banhava nos aplausos. Ao passar, ela se inclinou brevemente e sussurrou algo que fez o sorriso de Helena tremer por um momento. Boa noite, começou Vitória. Sua presença silenciou o salão instantaneamente. Hoje quero falar sobre valor. Sobre valor real, não sobre privilégios herdados, mas sobre competência que transforma indústrias. Helena ainda estava no palco, enraizada, quando Vitória olhou diretamente para ela. Permitam-me apresentar alguém que personifica esse valor. Para os espectadores na live, se vocês esperaram por este momento em que a Helena recebe o que merece, cliquem no botão de curtir agora. Esta parte é a virada. 15 anos de humilhação revertidos ao vivo diante de 800 testemunhas. Vitória continuou. Gostaria de homenagear nossa nova consultora estratégica-chefe, cuja expertise já transformou 3 empresas da lista das melhores e maiores. O telão de LED mudou. Meu retrato profissional apareceu, e acima dele um título que provocou um suspiro audível no salão. Renata Medeiros, consultora estratégica-chefe, Meridiano Global. Valor do contrato, R$45 milhões. Sua expertise está mudando as maiores empresas do nosso tempo, continuou Vitória. Seu framework digital economizou 200 milhões para a Tecnonova em apenas um trimestre. Sua visão guiará a Meridiano Global pela próxima década. Helena congelou completamente. Sua boca abria e fechava sem emitir som. As câmeras capturavam cada fração de segundo. Renata, disse Vitória, olhando para mim. Poderia se juntar a mim no palco? Levantei-me e passei por Helena, que não conseguia mais se mover. O salão explodiu em aplausos. Reconhecimento genuíno de pessoas que sabiam o que significava um contrato de 45 milhões. Este contrato, disse Vitória, é o maior orçamento de consultoria na história da Meridiano, pois o verdadeiro valor não pode ser escondido, não importa o quanto alguns tentem. Marcos estava branco como papel. O telefone dele vibrava sem parar. Provavelmente seus sócios percebendo que sua esposa valia financeiramente mais do que toda a empresa dele. Helena finalmente encontrou sua voz. O microfone ainda estava ligado. Isso é impossível. Ela não é ninguém. Todo o salão ouviu. A live ouviu. Os agentes federais ouviram. Vitória sorriu gelada. Senhora Helena Medeiros, a senhora disse algo sobre saber o seu lugar no mundo, não disse? O presidente da associação se aproximou de Helena. Senhora, por favor, retorne ao seu lugar. Mas Helena não conseguia se mexer. Ela assistia todo o seu senso de identidade se despedaçar diante dos olhos das pessoas cuja aprovação era sua razão de viver. Vitória ainda não tinha terminado. Falando em valor, a Renata fez recentemente um investimento imobiliário significativo. Uma propriedade maravilhosa em Búzios, comprada por R$25 milhões. O telão mudou novamente. A escritura apareceu, nítida, proprietária. Medeiros Consultoria Litesta. Única sócia, Renata Medeiros. Do público, alguém gritou. A casa é dela, não sua, senhora Medeiros. A voz pertencia a Patrícia Albuquerque, presidente do próprio Comitê de Caridade da Helena. Esta propriedade, continuou Vitória, foi adquirida exclusivamente com o patrimônio da Renata. Deixem-me esclarecer. Renata Medeiros é a única proprietária legítima. Nenhum outro Medeiros tem qualquer reivindicação sobre este terreno. Helena tentou sair do palco, mas 2 seguranças que surgiram discretamente bloquearam seu caminho. Há um mal-entendido, gaguejou ela desesperadamente no microfone ainda ativo. Meu filho Marcos. Não, ele não comprou.
Uma nova voz se ergueu da plateia. Jaime Cunha, do banco, levantou-se. A senhora Renata Medeiros pagou a propriedade à vista através de sua Lilitenda. Temos todos os documentos. E senhora Helena Medeiros, precisamos conversar sobre seu recente pedido de empréstimo. O salão inteiro ficou subitamente silencioso. 800 pessoas se inclinaram para a frente. O rosto de Helena mudou de vermelho escuro para branco giz. Não sei do que está falando. O pedido de mais de 2 milhões que a senhora enviou ontem, usando uma propriedade que não lhe pertence como garantia, com assinaturas falsificadas. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Celulares foram sacados. A live explodiu com comentários. Senhora, disse um dos seguranças baixinho, a senhora precisa ficar aqui. As autoridades já estão a caminho. Marcos finalmente se levantou. Mãe, o que você fez? Mas todos já sabiam. Helena Medeiros tinha acabado de confirmar sua própria fraude diante de 800 testemunhas e milhares na live. Jaime Cunha foi até o palco com uma pasta. Com a permissão da proprietária, gostaria de mostrar algo. Eu assenti. Por favor, mostre a todos. O telão de LED acendeu. Imagens de segurança da agência bancária no Leblon. Qualidade de vídeo cristalina. Helena sentada numa mesa assinando documentos. Horário: 11 de outubro de 2024, 16 horas. Aqui vemos a senhora Helena Medeiros falsificando as assinaturas num pedido de crédito, explicou Cunha. Ela alegou ser a proprietária do endereço na estrada da Joatinga, em Búzios. Este imóvel pertence exclusivamente a Renata Medeiros. O próximo slide mostrou as assinaturas falsas ao lado da minha verdadeira. A falsificação era claramente visível até do fundo do salão. A Polícia Federal já foi informada, continuou Cunha. A falsificação de assinaturas neste valor é crime federal e pode ser punida com prisão. Helena agarrou o microfone. Ela me deve isso. Eu criei o marido dela. Esse dinheiro é meu por direito. O salão inteiro ouviu suas palavras. A live também. Os comentários se atropelavam. Hashtags como sogra golpista começaram a viralizar. Vitória tirou o microfone dela novamente. Acho que isso se chama confissão de culpa, senhora Medeiros. 2 policiais uniformizados entraram no salão de baile. O presidente da associação parecia atônito. Senhoras e senhores, pedimos desculpas por esta interrupção. Não precisa de desculpas, gritou Tomás Chen, um conhecido incorporador imobiliário. Não vejo tanta integridade numa dessas galas há anos. Murmúrios de concordância se seguiram. Vários aplaudiram. Não para Helena, mas pela justiça. Helena olhava em volta em pânico. Isso é uma armadilha. Marcos, diga a verdade para eles. Marcos se levantou devagar. Mãe, você falsificou assinaturas. Você cometeu fraude e aterrorizou minha esposa por 15 anos. A voz dele falhou. Eu não participo mais disso. A fachada de Helena desmoronou completamente. Ela arrancou o microfone da mão de Vitória e gritou. Eu tinha todo o direito sobre aquela casa. Ela é uma ninguém, uma interesseira. Eu construí o nome Medeiros. A live alcançou 500 mil espectadores. Colapso de Helena Medeiros virou tendência imediatamente. Vocês me conhecem, gritava Helena para o público. Doei milhões. Estive em todos os conselhos de caridade. Essa secretariazinha acha que pode me humilhar. Essa secretária, disse Vitória calmamente, pegando o microfone de volta, criou mais valor econômico do que a senhora herdou em toda a sua vida. E, ao contrário da senhora, ela mereceu cada centavo. Helena se voltou contra o Marcos. Seu filho patético, você deixa ela te colocar contra sua própria mãe. Seu pai teria vergonha. Marcos se endireitou. Papai teria vergonha de você, mãe. Ele construiu a empresa com integridade e você destruiu hoje tudo o que era importante para ele. Os policiais avançaram. Senhora, precisa vir conosco. Não me toquem. Eu sou Helena Medeiros. Eu sou dona de metade do Leblon. Não, disse Patrícia Albuquerque levantando-se. Você não possui nada além de dívidas e ilusões. O comitê votou unanimemente esta noite. Você está demitida de todas as posições. O presidente completou. Seu patrocínio ouro está revogado. Você está banida vitaliciamente de todos os eventos. Helena olhou em volta, viu os rostos horrorizados, os celulares, os policiais. O império de medo e mentiras desabou em menos de 10 minutos. Isso não acabou, gritou ela enquanto os oficiais a levavam.
Vocês vão se arrepender. Mas ninguém na sala acreditava mais nela. Enquanto ela era levada, peguei o microfone finalmente. O salão emudeceu. 800 pares de olhos se voltaram para mim. Tenho uma decisão a tomar, disse eu calmamente. Posso prestar queixa completa por estelionato, falsificação e tentativa de apropriação indébita, ou posso oferecer um acordo. Helena parou. A esperança cintilou, mas eu ainda não tinha terminado. Primeiro, disse eu, é necessário um pedido de desculpas público. Aqui, agora, diante de todos a quem a senhora mentiu. Os policiais a trouxeram de volta ao palco. Ela parecia completamente quebrada, seu vestido de R$150 mil amassado, o penteado destruído. Começou ela, depois travou. O microfone transmitia sua respiração rouca. 15 anos de desrespeito acabam hoje, disse eu baixinho. Helena olhou para a multidão, para as câmeras, para o filho que evitava seu olhar. Eu peço desculpas, sussurrou ela finalmente. Eu menti sobre a casa de praia, falsifiquei assinaturas. A voz dela falhou. Eu estava errada. E? Perguntei calmamente. Helena fechou os olhos. E Renata Medeiros é a legítima proprietária. Ela conquistou tudo sozinha. As palavras pareciam doer fisicamente nela, mas ela as pronunciou. No palco, transmitido ao vivo, documentado para sempre. Virei-me para o salão. Todos vocês viram a verdade. Por anos, Helena Medeiros me retratou como interesseira, como ninguém, como uma secretária fantasiada. Esta noite, vocês reconheceram quem realmente conquistou seu lugar e quem apenas desperdiçou privilégios herdados. Então olhei para os oficiais. Ela receberá os termos de um acordo amanhã. Se ela violar, darei prosseguimento total ao processo criminal. Quando saí do palco, o salão explodiu em aplausos. Não palmas educadas de gala, mas reconhecimento sincero e real. Vitória me abraçou. Marcos estava sentado sozinho em sua mesa, finalmente compreendendo a dimensão do que tinha deixado acontecer todos esses anos. Helena foi levada algemada. Seu império de intimidação se desfez em segundos. Na manhã seguinte, uma avalanche de consequências começou. O departamento de fraudes do banco ligou às 8 da manhã. O crédito foi cancelado. As contas da senhora Helena Medeiros foram congeladas como parte da investigação federal. Ativos só podem ser movimentados com autorização judicial. Logo depois, o Cresci entrou em contato. A licença de corretora da senhora Medeiros foi suspensa provisoriamente. Devido à natureza pública da fraude, a cassação permanente é provável. Davi Moreira apareceu na minha casa de praia com uma pilha de documentos. A polícia quer saber se você vai prestar queixa. Você tem uma posição de negociação enorme. A Associação Imobiliária já havia anunciado publicamente patrocínio ouro revogado, mas isso era só o começo. O clube de campo da Helena informou ao Marcos. A filiação da sua mãe foi cancelada. O conselho votou por unanimidade. Não podemos tolerar membros que cometem crimes federais. 3 organizações de caridade enviaram cartas oficiais confirmando a destituição dela. Toda a sua rede social, construída arduamente por 4 décadas, dissolveu-se em horas. O vídeo do baile já tinha sido baixado mais de 100 mil vezes. Portais de notícias noticiavam. Socialite do Leblon comete fraude, desmascarada diante das câmeras. Sua confissão passava repetidamente nos jornais locais e nas redes sociais. Marcos me escreveu. O advogado da mamãe disse que ela pega de 5 a 10 anos se for condenada. Ela está implorando pelo seu acordo. Então, Patrícia Albuquerque ligou. O comitê vai devolver todas as doações que a Helena supostamente fez. Descobrimos que ela reivindicava deduções fiscais por doações que você fez anonimamente. Isso é mais fraude. Até o meio-dia, Helena Medeiros tinha perdido tudo. Sua licença, sua filiação ao clube, seus cargos no conselho, seu status social, o acesso às suas contas e possivelmente sua liberdade. A mulher que me chamou de ninguém por 10 anos tinha se tornado uma ninguém ela mesma, e todos podiam assistir. Em 24 horas, os vídeos tinham mais de 2 milhões de visualizações. Helena Medeiros Fraude e a hashtag Sogra do Inferno dominavam as redes sociais. O clipe em que ela gritava, "Ela é ninguém", virou meme. Sites de fofoca estampavam.
Sogra do inferno comete fraude milionária e é presa diante de público ao vivo. A história viralizou nacionalmente. Meu celular vibrava sem parar. Mulheres que passaram por coisas semelhantes com suas famílias de sogros me mandavam mensagens. Finalmente alguém assim sofre consequências. Tornou-se o slogan. O setor imobiliário se distanciou completamente de Helena. Tomás Chen disse a repórteres: "O nome Medeiros agora é tóxico, pelo menos a Medeiros errada. A verdadeira Medeiros é a Renata." Noticiários locais entrevistaram Patrícia Albuquerque. Constatamos que Helena se gabou por anos de doações que, na verdade, vinham de sua nora. Toda da imagem dela era baseada em mentiras. Os sócios do Marcos me procuraram. "Não sabíamos o que você passava. Se precisar de qualquer coisa, estamos com você." 3 se ofereceram para depor contra Helena, se necessário. O vídeo de segurança do portão da minha casa de praia, Helena com um pé de cabra gritando que era a proprietária, também foi publicado. Mais 1 milhão de visualizações, mais um golpe na imagem dela. Vitória Salles deu uma entrevista à Forbes Brasil. Renata Medeiros personifica a força tranquila. Enquanto outros se gabavam, ela criou valor real. Ela vale cada centavo do seu contrato de 45 milhões. Até os antigos amigos de Helena se distanciaram. Margarida, sua própria irmã, postou: "Vi por anos como Helena humilhava Renata. Deveria ter falado antes. Tenho vergonha de não ter feito isso." Depois de 3 dias, Helena Medeiros era sinônimo de arrogância fraudulenta. Buscas no Google só mostravam relatos sobre o fiasco do baile. A mulher cuja vida girava em torno de status tinha alcançado, em vez disso, vergonha nacional. 3 dias após o baile, Marcos apareceu na frente da minha casa de praia. Ele parecia ter envelhecido anos. "Eu deveria ter ficado do seu lado muito antes", disse ele na porta. "Cada vez que a mamãe te humilhou publicamente, escolhi o caminho fácil. Fui covarde." Pela primeira vez em nosso casamento, ele assumiu a responsabilidade sem desculpas. "A família está se voltando contra ela", continuou ele. Sara diz que não apoia mais a mamãe e a tia Margarida entrou com uma ordem de restrição depois que a mamãe a ameaçou por trair a família. O advogado da família contatou Marcos com palavras duras. Ele deveria se distanciar completamente dos problemas legais da Helena. A fraude dela pode destruir o último pedaço de legado credível do seu pai. Estamos revisando todo o planejamento sucessório. Marcos disse finalmente: "Mamãe será completamente removida do testamento." Papai ficaria horrorizado com o que ela fez. Também seus irmãos, que se mantiveram neutros por anos, agora tomavam posição. Sara me escreveu: "Sinto muito que tenha demorado tanto. Todos nós sabíamos o quão cruel a mamãe era com você. Deveríamos ter te protegido antes." Marcos começou a terapia. "O terapeuta diz que tenho padrões graves de codependência em relação à minha mãe", confessou ele. "Apoiei o comportamento narcisista dela a minha vida toda." Ele baixou o olhar. "Agora entendo quanto dano causei porque fiquei calado." O chat da família estendida, antes domínio de poder da Helena, primeiro silenciou e depois explodiu em acusações. Primos que assistiram por anos, agora se manifestavam. Todos vimos como ela tratava a Renata e somos cúmplices porque não dissemos nada. A reunião de família dos Medeiros planejada para dezembro foi cancelada. "Precisamos de tempo para nos recuperar da toxicidade da Helena", escreveu o organizador. Marcos me olhou com remorso sincero. "Não espero perdão, mas quero que saiba que vejo agora o que te fiz passar e usarei cada momento que você me der para reparar isso." Minha reabilitação pública levou a uma onda profissional que ninguém esperava. Em 72 horas após o baile, meu telefone comercial tocava sem parar. 3 CEOs de grandes empresas ligaram pessoalmente. "Quem mantém a soberania numa situação dessas tem a liderança que precisamos", disse um, oferecendo um projeto de consultoria de 15 milhões. A FGV ligou. "Gostaríamos de tê-la como palestrante para nosso Fórum de Mulheres na Liderança." Sua história sobre a ascensão, apesar da desvalorização familiar e profissional, é exatamente o que nossos alunos precisam ouvir. Uma grande editora ofereceu um contrato de livro de 7 dígitos. O título proposto: Quebrando Tetos de Vidro, um guia sobre como reivindicar seu valor. Nele, minha jornada de secretária a consultora com diária de R$10 mil seria descrita. A Forbes me incluiu na edição Mulheres para Ficar de Olho. O artigo começava:
Enquanto sua sogra a chamava de ninguém, Renata Medeiros revolucionava silenciosamente estratégias de transformação digital para grandes empresas. Minha nova estrutura de preços refletia meu valor. R$ 25 mil por dia, contrato mínimo de 3 meses. Ninguém hesitou. Pelo contrário, o preço atraiu clientes sérios. Vitória Salles garantiu que todos conhecessem minhas conquistas. A metodologia da Renata nos economizou 300 milhões só no primeiro trimestre. Ela não é cara, ela é indispensável. O LinkedIn explodiu. Meu número de seguidores subiu de 5 mil para 500 mil em apenas uma semana. Cada postagem sobre liderança real e limites claros viralizava. A mulher que Helena um dia obrigou a servir salgadinhos em eventos de caridade, agora, era convidada para abrir esses eventos como palestrante principal. A Aliança Empresarial do Rio me ofereceu o prêmio Mulher do Ano, exatamente no mesmo salão onde Helena me fazia cuidar da chapelaria antigamente. Seu valor sempre esteve lá, disse Vitória. Agora, finalmente, todo mundo vê. Davi Moreira entregou a Helena os termos do acordo na prisão federal, onde ela aguardava julgamento. Essas condições não são negociáveis e valem por 24 horas. Eu o instruíra. As condições eram claras. Reembolso imediato da tentativa de fraude de crédito. Uma ordem de restrição permanente. Distância mínima de 50 metros de todas as minhas propriedades. Um pedido de desculpas escrito de página inteira no jornal O Globo e na Folha de São Paulo. 200 horas obrigatórias de terapia para traços de personalidade narcisista. Nenhum contato comigo, direto ou indireto, sem a presença de um advogado. Se a senhora violar qualquer ponto, explicou Davi, haverá prosseguimento total do processo criminal. A senhora enfrentará de 10 a 15 anos no mínimo, em algumas circunstâncias até 30 anos. O advogado de Helena revisou tudo. Dada a evidência, esta oferta é generosa. Minha cliente arrisca a pena máxima. Helena assinou com as mãos trêmulas. A mulher que nunca se desculpara por nada teve que fazer penitência em 2 grandes jornais. A desculpa publicada apareceu 3 dias depois. Eu, Helena Medeiros, peço desculpas publicamente a Renata Medeiros por 15 anos de assédio, difamação e pelos crimes que cometi recentemente. Falsifiquei documentos e menti sobre propriedades. Renata mereceu cada real do seu sucesso. Eu, por outro lado, abusei de riqueza herdada. Carrego sozinha a responsabilidade por minhas ações criminosas e pela perda da minha reputação. A ordem de restrição foi registrada imediatamente. Monitoramento por GPS garantia que Helena nunca chegasse perto da minha casa em Búzios ou de qualquer imóvel meu. A terapia foi ordenada judicialmente. O terapeuta tinha que relatar mensalmente. Esses limites são permanentes, disse eu ao Marcos. Sua mãe nunca mais terá poder sobre mim. Ele assentiu. Deveríamos ter estabelecido esses limites há 15 anos. Marcos e eu estávamos no consultório da nossa terapeuta de casal, o mar visível atrás dela. Era nossa primeira sessão juntos, algo que eu sugeria há anos e que ele sempre ignorava. Eu te amo, disse eu calmamente, mas nunca mais aceitarei desrespeito. Isso não é negociável. A doutora Martins conduziu a conversa difícil. Marcos teve que enfrentar seus 15 anos de omissão. Você sempre colocou o conforto acima da coragem, disse a doutora Martins. Sua esposa precisava de um parceiro, não de mais um peso. Estabelecemos novas condições para o nosso casamento. Separação financeira total até que a confiança fosse restabelecida. Marcos teve que cortar todos os laços econômicos com a mãe, terapia de casal semanal por pelo menos 1 ano, conversas mensais sobre limites, respeito e responsabilidades, e um acordo pós-nupcial detalhado protegendo meu patrimônio e minha empresa. Estou disposta a trabalhar em nós, disse eu. Mas você precisa entender uma coisa. Eu não preciso mais de você. Se eu ficar, é porque eu quero, não porque eu preciso. Marcos aceitou tudo. Pela primeira vez, ele procurou terapia individual por conta própria. Estou aprendendo o quão destrutiva era a dinâmica na minha família. Fui condicionado desde pequeno a colocar os sentimentos da minha mãe acima de tudo, até dos meus. O novo acordo pré-nupcial era claro. Minha empresa, minha casa de praia e todas as receitas futuras permaneceriam exclusivamente em minha posse. Marcos tinha seus próprios bens e obrigações. Éramos parceiros por decisão,
não por dependência financeira. Você pode me perdoar? Perguntou ele na nossa terceira sessão. O perdão é um processo, não um momento, explicou a doutora Martins. Renata precisa ver mudanças constantes, não apenas promessas. Marcos assentiu. Vou trabalhar nisso o tempo que for preciso. Pela primeira vez em nosso casamento, ele assumiu a responsabilidade emocional em vez de deixá-la para mim. Eu estava no meu escritório em Búzios formulando as novas regras da casa que protegeriam meu refúgio. Davi Moreira revisou tudo legalmente. Minha casa, minhas regras. Permanente, disse eu ao assinar. As regras eram inabaláveis. Qualquer visita exigia meu consentimento por escrito, sem exceções. Sistema de segurança biométrico com códigos individuais que só eu administrava. Cada hóspede tinha que assinar um termo de responsabilidade e confidencialidade. Visitas familiares apenas com 48 horas de antecedência e confirmação. Meu escritório era proibido para todos, exceto para clientes autorizados. A empresa de segurança instalou medidas adicionais: sensores de movimento, portas reforçadas e um quarto do pânico que também servia como sala de reuniões segura. O Marcos também precisa de autorização? Perguntou o consultor de segurança. Principalmente ele, respondi. Ele recebe um código de hóspede que posso bloquear a qualquer momento. Instalei um protocolo de visitantes. Cada entrada era registrada. Horário, motivo, duração. As senhoras do comitê de caridade que presenciaram o colapso de Helena entenderam tudo imediatamente quando vieram para o chá. Você está protegendo sua paz, disse Patrícia Albuquerque com aprovação. Depois do que você passou, esses limites são o mínimo absoluto. Meu home office se tornou minha fortaleza. Reuniões com clientes aconteciam nos meus termos, no meu espaço, sob minhas regras. A vista para o oceano me lembrava diariamente que eu tinha merecido essa paz. Marcos vinha jantar 2 vezes por semana, com hora marcada. Ele não tomava nada como garantido, nunca ficava sem convite, nunca trazia ninguém. Ele aprendeu que respeito significa seguir regras, não esperar que elas sejam quebradas para você. A Casa de Praia apareceu na edição de dezembro da Architectural Digest Brasil. Lá estava também uma citação minha. Este lar é a personificação estética de limites. Cada medida de segurança, cada porta, cada regra é uma expressão de autorrespeito. Helena nunca mais pisaria naquele terreno. Isso não era crueldade, era libertação. Em abril, o sol entrava pela janela do meu escritório enquanto eu verificava o relatório trimestral da Medeiros Consultoria Litera. Faturamento de 60 milhões de reais, margem de lucro de 78%, fidelização de clientes em 100%. O respeito não é negociável, é um pré-requisito, disse eu a uma jornalista da Exame num perfil sobre minha ascensão meteórica. Helena tinha terminado sua terapia ordenada pelo tribunal. Seu terapeuta relatou progressos no reconhecimento de padrões narcisistas, embora lentos, após 60 anos de convicção de estar acima das regras. Marcos também tinha mudado. 6 meses de terapia intensiva expuseram a profundidade de sua dependência. Agora, ele me apoiava publicamente, elogiava minha expertise em todas as oportunidades. Numa conferência de tecnologia, ele se apresentou como "Eu sou o marido da Renata Medeiros", uma inversão total dos papéis anteriores. A Casa de Praia já tinha aparecido em 3 revistas. Todas mencionavam as medidas de segurança como limites necessários após uma tentativa de fraude de grande repercussão. O crime de Helena servia como alerta nos círculos do setor. Meu primeiro pagamento trimestral da Meridiano Global chegou, 7 milhões de reais líquidos. Celebrei financiando 3 bolsas de estudo para mulheres na área de negócios, administradas pela Fundação da Vitória. A dinâmica familiar tinha mudado irrevogavelmente. Sara vinha visitar 1 vez por mês, sempre com aviso prévio de 48 horas. Ela começou a própria terapia para lidar com as consequências de uma mãe narcisista. Você nos mostrou que a libertação é possível, disse ela. Até os antigos seguidores de Helena tinham mudado. Margarida me escrevia uma mensagem curta todo mês, respeitosa, sem violar limites, mas com interesse genuíno. A mulher que tentou roubar minha casa vivia agora num apartamento modesto, seus ativos consumidos por custos legais e acordos.
A mulher que me chamou de ninguém por anos tinha se tornado uma ninguém, e eu agora dirigia uma empresa milionária exatamente da casa que ela queria me tirar. Justiça comprovada com documentos. A carta chegou numa terça-feira, encaminhada pelo escritório do Davi. A letra de Helena, antes confiante e autoritária, parecia de repente trêmula e vulnerável. Renata, terminei meu programa de terapia. Pela primeira vez na minha vida, entendo realmente o que te fiz. Nunca foi sobre você. Foi sobre minha própria inveja. Você conquistou tudo por mérito, enquanto eu herdei tudo e não construí nada sozinha. Eu tinha medo de que você me desmascarasse como a fraude que eu era. Então tentei te destruir primeiro. Sinto muito, sinceramente. Não porque fui pega, mas pela dor que causei. Helena. Li a carta 2 vezes e a arquivei. Perdão não significava remover limites. Minha resposta, enviada via advogados, foi curta. Ciente. A ordem de restrição permanece. Limites são permanentes. Desejo tudo de bom em seu caminho. A bolsa de estudo que fundei levava o nome da minha avó, Rosa Martins, que limpou casas para pagar meus estudos, não Medeiros. Esse nome não significava mais nada para mim. A primeira bolsista foi uma jovem cuja sogra havia sabotado sua pequena empresa. Sua história me salvou, escreveu ela. Aprendi que toxicidade familiar não merece lealdade familiar. Marcos e eu havíamos encontrado um novo equilíbrio. Não o casamento de antes, mas uma versão mais honesta dele. Ele vendeu sua imobiliária em dificuldades e recomeçou na área de desenvolvimento sustentável, livre da sombra da mãe. Ele estava conquistando seu sucesso por conta própria. No baile de 1 ano, que involuntariamente se tornou o aniversário da queda de Helena, Vitória ergueu sua taça. A Renata Medeiros, que nos mostrou que dignidade não significa nunca cair, mas levantar-se com provas, limites e autoestima inabalável. Fiquei mais tarde no meu terraço, as ondas quebrando abaixo de mim, e pela primeira vez houve paz verdadeira. A casa que Helena queria arrancar de mim tinha se tornado meu refúgio. A vida que ela queria diminuir tinha se tornado extraordinária. Perdão não significa esquecer limites. Às vezes, a maior forma de bondade é ensinar a alguém que ações têm consequências. Se essa história te tocou, se inscreva no canal e ative o sininho para mais contos sobre coragem, autorrespeito e como lidar com familiares tiranos. Escrevam nos comentários. Você já teve que traçar limites duros com sogros? Como terminou? Sua história pode ajudar outros a encontrar sua própria coragem. E lembre-se, seu valor nunca é determinado pela opinião dos outros, muito menos por estruturas familiares tóxicas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Obrigado por assistir e nunca se esqueça, você merece respeito na sua própria vida.